Olá, você está no nosso podcast. Hoje eu tenho a honra de entrevistar o Dr. Marden, um cliente especial da nossa agência, um médico super renomado, experiente. Dr. Marden, seja bem-vindo. Muito obrigado, Diego, por estar aqui e poder esclarecer algumas dúvidas no ramo da urologia. Que legal. Como foi que começou a sua vida aí na medicina, né? Eu estava ouvindo um pouco a sua história, né? E super interessante, né? Todo esse caminhar aí. Conta um pouco dessa história pra gente. Diego, é assim, eu comecei bem cedo, a partir dos 15 anos, 16 anos, eu comecei a ver que realmente eu queria medicina. Então eu prestei o vestibular aos 17 anos, na época, aqui em Fortaleza só tinha a UFC, tá? Que era a Universidade Federal do Ceará, que tinha o curso de medicina, então a concorrência era muito grande. Então me preparei ao longo dos anos e consegui passar no vestibular, que foi um dos vestibulares mais difíceis da época, que era somatório na época. E passei em medicina e entrei em 92 em medicina, né? Cursei então 6 anos de medicina, me formando, me graduando em 1998. E depois dessa graduação, quando terminou então acabei medicina, eu prestei prova no Hospital Geral de Fortaleza para cirurgia geral, onde eu realizei 2 anos de residência em cirurgia geral. Posteriormente, prestei prova para urologia e fiz 2 anos de urologia. Quando terminou a urologia, eu prestei prova para membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, passei nessa prova e posteriormente eu fui para São Paulo, para a Escola Paulista de Medicina, onde eu fiz o primeiro fellow de endurologia e laparoscopia credenciada pelos Estados Unidos, no caso na Escola Paulista de Medicina. E também fiz meu mestrado sobre uma técnica minimamente invasiva, que seria a laparoscopia. Eu fazia nefrectomias em porquinhos e retirava por uma incisão menor, mostrando que o trauma pós-operatório na cirurgia laparoscópica era bem menor do que na cirurgia aberta. Sim, incrível. E essa trajetória toda já tem quantos anos? Desde do início ali, desde o ponto de início partida. eu me formei, eu tinha 24 anos de idade. Então, praticamente, eu tenho 25 anos de formado. Em urologia, eu tenho uma experiência em torno de 20 anos em experiência em cirurgias urológicas. A maioria dos seus pacientes são homens, né? Quase que toda a totalidade ou se a gente Não, for... bem, na realidade, agora que você tocou nesse assunto, meus pacientes, a grande maioria são homens, mas vale salientar que a urologia ela é bem ampla, tá? Ela não cuida apenas de câncer de próstata, como a maior parte das pessoas pensam, né? Então nós tratamos de todo o trato geniturinário, que vai desde o rim, ureter, bexiga, certo? Uretra. Portanto, o urologista, eu digo que é o cirurgião do trato urinário. Perfeito. Tá? De tal maneira que mulheres que têm, às vezes, a incontinência urinária, o urologista também trata disso. Mulheres que têm cálculos renais, cálculos ureterais, têm cólica renal, o urologista também trata disso. Então, e das partes dos cânceres urológicos, né? Que é o câncer de rim, câncer de ureter, câncer de bexiga, certo? Câncer de próstata, câncer de pênis. Então, todas essas partes de câncer urológico, o urologista também faz esse tipo de abordagem. Perfeito. Na sua opinião, o homem tem se cuidado mais? Acredito que agora com essa disseminação da informação, né? Antigamente, se a gente for olhar há 10, 20 anos atrás, como não existia a internet, talvez a comunicação ela era mais limitada, né? Hoje tem aí a internet, né? Mais precisamente YouTube, Instagram, gerando esse conteúdo. O homem tem se cuidado mais por conta disso? Bem, Diego, realmente isso é verdade. Nós notamos que de 10 anos para cá, o homem tem se preocupado mais com a sua saúde, não só com a saúde física, com a saúde mental, e tem deixado alguns tabus de lado, principalmente a questão do toque retal, que antigamente, na época do meu pai, do meu avô, era um tabu muito grande, porque aquele exame desonrava o homem, né? Sim. Hoje a gente não tem praticamente isso. E uma coisa importante é que as esposas dos pacientes, elas levam junto o paciente, o esposo, o parceiro, para fazer esse exame. Então, elas são um diferencial muito grande. E muitas vezes eu digo, a mulher está ali preocupada
e o parceiro muitas vezes vai porque a mulher pede. Sim. E isso é de grande importância. Mas hoje em dia o homem está se cuidando muito mais em todos os aspectos e fazendo os exames de prevenção de próstata. Por esse motivo nós estamos diagnosticando muito câncer de próstata em pacientes ainda bem jovens, e isso é de extrema importância, principalmente no tratamento e na expectativa de vida desse paciente. Sim, o diagnóstico precoce é fundamental aí Com dentro certeza. do processo, né? E também eu penso que o Novembro Azul trouxe essa disseminação aí da informação, né? Foi depois do Novembro Azul, que foi uma campanha internacional, né, de combate ao câncer de próstata, mundialmente conhecida, certo? E essas campanhas começaram, então, a ver da possibilidade da prevenção, do diagnóstico precoce, do tratamento e da cura desses pacientes. Entendi. Então, isso foi de extrema importância para a disseminação desse novo conceito de prevenção Perfeito. de saúde masculina. Aí eu penso que quanto mais informação certa, né? Porque também, às vezes, a gente vê as informações assim que são meio deturpadas, né? Mas quanto mais informação certa, precisa, né? Melhor para o paciente, né? Ele vai estar ali num nível de assimilação muito mais forte, né? Com certeza. O que a gente nota também é que a internet gera uma série de informações que, além de não serem precisas, Perfeito. são informações que não acrescentam, tá? E muitas coisas, inclusive sobre a respeito de medicações que se utilizam na prevenção de câncer de próstata, a respeito de tipos de terapias que não estão ainda nem aprovadas, certo? Pelo sistema, né? De tal maneira que tem que ter muito cuidado nessas informações na internet, que por esse motivo deve o paciente sempre procurar o seu urologista, ver se o urologista ele é um membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, que isso é de extrema importância hoje. Se o urologista ele possui o seu RQE, que é o registro dele no CRM de urologia, certo? Isso é de extrema importância para que se possa fazer uma medicina da forma correta. Legal. E falando sobre câncer de próstata ainda, quais são os fatores predisponentes nos homens? Assim, como é que a gente consegue identificar? Imagina, eu fico imaginando agora, a gente está gravando um podcast, então vão ter homens ali que talvez coloquem no YouTube essa pergunta que eu acabei de lhe fazer, né? Assim, quais seriam as dicas que você daria para Bem, o câncer de próstata ele tem alguns fatores predisponentes. Eu diria que os 3 principais fatores seriam... O primeiro fator seria como é que eu diria? A herança genética, tá? Que seria a principal predisposição. Pacientes que têm pai, tio ou irmão que tiveram câncer de próstata numa idade inferior a 60 anos, isso aí são pacientes que têm fator de risco. Então, esses pacientes devem procurar o urologista numa média de 45 anos de idade para fazer os seus exames de prevenção. Dependendo principalmente se a idade for mais baixa, quanto mais baixa a idade do diagnóstico desse parente, pai, tio ou irmão, maior a probabilidade do paciente vir a ter um câncer de próstata, principalmente numa idade mais precoce. Por isso o exame é aos 45 anos, para quem tem fator de risco e para quem não tem a partir dos 50 anos. Outro fator de risco importante seria a etnia. Pacientes da raça negra, eles além de terem uma predisposição maior a ter o câncer de próstata, geralmente ele tem um câncer de próstata em idade mais precoce e esses câncer desses pacientes, esses tumores, eles tendem a ser mais agressivos. Tá? Por isso eles têm que fazer o diagnóstico a partir dos 45 anos, fazer essa prevenção. Um outro fator, que é um fator que infelizmente esse nós não podemos tirar, que é o fator genético, nós não podemos tirar, o fator da raça nós não podemos tirar, seria o fator da idade. Certo? O câncer de próstata aumenta a probabilidade com a idade, de tal maneira que aos 80 anos, aproximadamente 50% dos homens têm câncer de próstata. Todo homem que viver até os 100 anos vai ter câncer de próstata. Certo? Então, de tal maneira que a incidência, se todos os homens fizerem direitinho o seu exame de prevenção, 1 em cada 6 homens vai ter um diagnóstico em alguma fase da vida de câncer de próstata. Daí a importância da prevenção. E um outro fator que nós temos como atuar nele, seria exatamente o sobrepeso, tá? O sobrepeso ele é um fator de risco para vários tipos de câncer, não só o câncer de próstata, como nós já sabemos.
E assim, manter o índice de massa corpórea dentro do valor normal é de extrema importância. E praticar atividade física. Sim. O sedentarismo também seria um fator de risco. Doutor Mardi, quais os principais sintomas do câncer de próstata? Como a gente consegue avaliar? Bem, Diego, na realidade, o câncer de próstata, inicialmente, ele não causa sintomas. O câncer de próstata, numa fase inicial, que é aquela fase que eu estou falando que é potencialmente curável, ele não tem sintoma algum. Isso é um perigo, né? Exatamente. Tanto é que o paciente, quando é diagnosticado, doutor, como é que eu estou com câncer de próstata? Se eu não sinto nada, é a principal pergunta que eles fazem. Porque o câncer de próstata, quando ele começa a dar sintomas, geralmente ele deixa de ser um câncer de próstata localizado e passa a ser um câncer de próstata que tem uma extensão local ou que já é metastático, tá? Quando o câncer de próstata ele tem uma extensão local, o paciente vai sentir sintomas de obstrução da uretra, que podem ser desde um ardor, sangramento pela uretra, que é uma coisa já que já está o câncer crescendo e comprometendo a uretra, mas também pode começar abrindo o quadro com dor nas costas, dor na lombar, que nada mais é do que implantes metastáticos já provenientes do câncer de próstata. Então, nessa fase, o tratamento aí vai ser tratamento para as metástases e tratamento para barrar o crescimento do câncer. Vai ser um tratamento basicamente paliativo. Nós não vamos conseguir efetuar a cura desse paciente na grande maioria dos casos. Vamos conter apenas, dar uma melhor expectativa de vida e diminuir, certo, o sofrimento do paciente. Portanto, o diagnóstico de câncer de próstata na fase inicial é totalmente assintomático e vai depender do paciente fazer os exames de prevenção. A partir de que idade? 40 anos? A partir dos 45 anos, 45. Se tiver um daqueles fatores de risco que eu falei, pai, tio ou irmão com câncer de próstata antes de 60 anos, pacientes da raça negra, tá certo? Sim. Que é o fator de risco também. Tá? E a partir dos 50 anos, se não tiver fator de risco. E quais são os exames? É o PSA, que nada mais é do que um antígeno prostático específico, que é uma enzima que é produzida pela próstata. Sim. E essa enzima, quando é que ela aumenta no sangue? Quando eu tenho uma prostatite aguda, a membrana da célula ela fica friável e consegue então o PSA passar pela glândula e entrar na circulação. Então, na prostatite aguda, ela aumenta, que é um diagnóstico diferencial de câncer de próstata. Outra causa que vivem perguntando, inclusive, doutor, andar de bicicleta aumenta o PSA? Pode aumentar, certo? Por isso que geralmente a gente pede 48 a 72 horas antes de andar de bicicleta, não fazer relação sexual e não fazer o toque retal, certo? Antes desse período que ele pode dar uma alteração no PSA, tá? Então, feito o PSA, que é colhido no sangue, o próximo passo é fazer o toque retal. Sim. O toque retal dura em torno mais ou menos de 5 a 10 segundos no máximo, tá? E a gente vê a consistência da próstata, a gente tem uma ideia do volume da próstata e se tem nódulo ou não. E muitas vezes, quando tem nódulo, se o nódulo está ainda dentro ou se ele já está passando da cápsula prostática. Então, ele é uma importante ferramenta também, além do diagnóstico, no estadiamento da lesão. Digamos que o paciente está com PSA elevado, certo? E o toque retal está normal, não significa dizer que ele está com câncer de próstata. E se o paciente tem um nódulo, todo nódulo tocado é câncer de próstata? Também não, pode ser um nódulo de hiperplasia benigna. Então hoje nós estamos dispondo de algumas outras tecnologias, como a ressonância nuclear multiparamétrica, para ver a próstata. Então, nós nesses pacientes pedimos uma ressonância nuclear magnética e a ressonância vai me dar o grau de suspeição de câncer naquele paciente, de tal maneira que se vier um PIRADS 1 ou PIRADS 2, significa dizer que provavelmente aquilo ali é uma hiperplasia prostática benigna. Quando vem o PIRADS 3, pode ser uma hiperplasia, mas pode ser um câncer em até 20% dos casos. Tá? Se vier um PIRADS 4, a chance vai para 50%. Se vier um PIRADS 5, essa chance vai para 90%. Então, esses pacientes que o toque retal está alterado ou o PSA fizeram ressonância e vier com diagnóstico de PIRADS 4 ou PIRADS 5, nós mandamos esse paciente para fazer uma biópsia de próstata, certo? E essa biópsia de próstata hoje, o interessante é que a gente aumentou muito a sensibilidade e especificidade dela. Por quê? Porque a gente faz ela com um software hoje que existe chamado por fusão, certo? O que é fusão que a gente chama? A gente pega a imagem do ultrassom em tempo real e funde com a imagem
da ressonância nuclear magnética, que foi feito o diagnóstico do PIRADS 4 e PIRADS 5, de tal maneira que em tempo real você vai ver através do ultrassom o local exato que a ressonância diz que estava aquele nódulo. Então isso aumenta muito a sensibilidade e especificidade da biópsia de próstata. Perfeito. E depois que tudo isso é identificado, né, e é constatado que de fato o paciente está com câncer de próstata, qual é o tratamento? Ele passa a desenvolver um tratamento mais específico ou é algo mais complexo, dependendo da situação? Como é que funciona esse tratamento posterior a essa informação? Né? Pronto. Depois que você fez o diagnóstico e fez o estadiamento da lesão, certo? Então nós vamos para o tratamento. O tratamento da lesão localizada, a melhor forma de tratar é a cirurgia radical, que é a retirada da próstata, das vesículas seminais e dos gânglios, que são os linfonodos regionais que ficam ali na fossa obturatória, que é o primeiro local onde o câncer de próstata vai. Então, estando localizado o tratamento, é o tratamento cirúrgico, que hoje nós fazemos com a técnica robótica e temos excelentes resultados, certo? Digamos que o tumor ele já esteja saindo da próstata. Então, aí nesse caso, a gente vai ter que fazer o quê? Nós teremos que fazer provavelmente um hormônio para ver se esse tumor diminui e posteriormente podemos fazer uma cirurgia para diminuir as margens positivas e retirar, então, essa lesão, ou esse paciente faz esse hormônio e ele vai sensibilizar as células para depois fazer uma radioterapia, que também é outra forma de tratamento nesses casos localmente avançados. Já nos casos metastáticos, o tratamento vai desde o controle da dor pelas metástases, até radioterapia nos ossos para conter essa metástase, até mesmo orquiectomia, que o tumor de próstata ele é muito sensível à testosterona, de tal maneira que a testosterona serve como sendo um alimento, serve como para fazer um crescimento do tumor. Então, nas fases avançadas, metastáticas, onde você já fez praticamente todo tipo de terapia, a gente tem que fazer a orquiectomia. Nós tiramos a parte interna dos dois testículos para que o paciente não produza mais testosterona, para que com isso reduza tanto o tamanho das metástases como diminua a progressão do tumor. Perfeito, entendido, explicação extraordinária, né? E agora vamos falar sobre cálculo renal. Eu já tive 2 crises, né? Na primeira eu achava que eu ia morrer, porque a dor é insuportável, né? Impressionante, eu ficava tentando encontrar uma posição ali e não passava, né? Até que eu cheguei no hospital ali, gritando de dor e a pessoa foi enfática. Não, isso aqui provavelmente é cálculo renal. Na segunda, eu já sabia, já conhecia a dor, então eu já consegui ir direcionado ali, né? Direto ao ponto para resolver, buscando ali, né, ajuda e tal médica. Quais são os sintomas, assim, e depois de visualizar esses sintomas, que a dor vai se acentuando, né? Como o paciente ele deve agir ali? Ele deve... Qual o direcionamento? Eu fico imaginando, a pessoa que está assistindo a gente agora, eu fico imaginando alguém que está com a dor ali, talvez ele busque ali no Google alguma informação, tomara que ele encontre esse vídeo, né? Qual seriam as informações iniciais ali que ele precisaria? Bem, na realidade você acabou de falar uma coisa muito interessante, né? O cálculo renal ela é uma doença que não acomete só uma vez. 15% dos pacientes que têm uma cólica ureteral, como você teve, vão ter outra cólica nos próximos 3 anos. Então é uma doença altamente recidivante que tem que ser tratada e principalmente tem que ser diagnosticada. Porque você está formando o cálculo renal por quê? Pelo excesso de ácido úrico? Você está formando cálculo renal pelo excesso de cálcio? Você está formando cálculo renal porque você não ingere a quantidade de líquido adequada diariamente? Então, tudo isso é de extrema importância para fazer o diagnóstico, senão vai cair exatamente no que aconteceu com você, Diego. Vai ter uma segunda crise de cólica ureteral. Na realidade, o paciente, quando tem uma cólica, é uma dor que no começo pode ser uma dor vaga na região lombar, com irradiação para frente. Muitas vezes essa dor, quando o cálculo ele vai descendo, porque o cálculo dentro do rim ele não dói, tá? Ele fica lá dentro do cálice e ele não dói. Quando esse cálculo ele se desloca e entra dentro do ureter, que é o tubinho que leva a urina do rim até a bexiga, aí ele causa uma obstrução da urina. Isso leva a uma dilatação do rim
que a gente chama cientificamente de hidro, que é água, nefrose, aumento do rim. Daí você vai ver no exame presença de hidronefrose, nada mais é do que urina retida dentro do rim. Então, o paciente momentaneamente não vai estar urinando por aquele rim está obstruído, ele está urinando só pelo rim contralateral, tá? Então, o paciente vai ter uma dor grande, muitas vezes essa dor no homem, ela vai para os testículos e o paciente às vezes chega lá com dor no testículo. Então o doutor vai examina o testículo do paciente e pede um ultrassom da bolsa escrotal, certo? Sendo que eu tenho que lembrar que a maior parte desses pacientes também com dor testicular aguda, eles podem estar com o cálculo impactado próximo da junção uretero-vesical e que dá dor no testículo. Daí a importância de ser solicitado um exame, que é a tomografia computadorizada de vias urinárias sem contraste, que fornece uma sensibilidade e uma especificidade altíssima para esse tipo de lesão, que é o cálculo ureteral. Porque o cálculo ureteral, ele quando está localizado entre a parte superior e inferior, onde estão as alças intestinais, que a gente chama do terço médio do ureter, a gente chama de zona cinzenta. O que significa zona cinzenta? Não dá para ver o cálculo naquela região. A gente sabe que tem uma dilatação no rim, mas eu não consigo ver o tamanho do cálculo. E é de extrema importância, porque os cálculos pequenos, geralmente cálculos abaixo de 5 milímetros, quando não há nenhum sinal de infecção, quando não há nenhum sinal de maior, de estrias no rim, nem nada, você pode tratar de maneira observadora. Você passa uma medicação para tentar eliminar esse cálculo. Caso o paciente não elimine ou comece a ter febre e calafrios, então você faz a intervenção cirúrgica. Sim. Já os cálculos maiores, que são cálculos acima de 5 milímetros, que geralmente impactam e passam muito tempo ali, geralmente está indicado fazer a remoção, que é feita através de uma microcâmera. Você entra através do pênis ou da uretra do paciente, quando é no caso feminino, entra através do ureter e usa o laser para vaporizar esse cálculo. Depois você coloca um tubinho, que é um catéter duplo J, que é um tubo bem flexível de silicone, para drenar aquela urina que está lá em cima acumulada, para aquela urina sair e então possibilitar com que o rim volte novamente ao funcionamento. Então, como é que... Primeira vez, o paciente sentiu essa dor, o andor que está irradiando, vem das costas, nos homens às vezes vai para o testículo, na mulher às vezes vai para a vagina, acompanhada de ânsia, de vômito, de náusea, certo? Uma dor lancinante, que ele não encontra posição, como você mesmo disse, para ficar. Então, ele deve ir para a emergência de algum hospital, tá? E se ele tiver um urologista, liga para o urologista, entra no link do urologista no site, do Google, aonde for, tenta se comunicar, certo? Para tentar ver qual o melhor hospital para ele ir para fazer esse diagnóstico. E aí, uma vez que o diagnóstico está ali pontuado, né? Se for necessário fazer uma cirurgia, a cirurgia é de imediato, né? E aí, às vezes, eu fico imaginando alguém que nunca fez uma cirurgia na vida, né? E passou por isso, aí tá lá, tranquilo, na sua casa. Quando eu tive a crise foi de manhã cedo, né? Assim, 5 horas da manhã, né? Geralmente as crises ocorrem, a grande maioria, de madrugada. Por conta que quando você está deitado, aumenta o retorno venoso das pernas e isso aumenta o fluxo sanguíneo renal. Aumentando o fluxo sanguíneo renal, aumenta o quê? A diurese. Perfeito. E aumentando a diurese vai aumentar a pressão dentro do rim quando ele está com o processo obstrutivo, aumentando a dor. E aí você está no momento de descanso, de hora para outra começa a sentir uma dor, poucos minutos você já está indo para o hospital e, sei lá, talvez horas depois você está com a notícia de que você vai fazer uma cirurgia, né? Isso. Mas quando você pega um urologista gente boa, que chega e vai lhe explicar tudo, como eu estou falando aqui, ok. Perfeito. O problema é quando você pega alguém que chega lá e vai, olha, Diego, é o seguinte, você está com cálculo, você vai ter que ser operado. Nossa. Na realidade, a gente tem que chegar, mostrar e ver o tamanho dos cálculos, perguntar como é que o paciente está, se a dor cessou ou não. E se o cálculo ele tiver um volume abaixo de 5 milímetros, a gente tem que dar a opção ao paciente que ele pode fazer um tratamento clínico e dar o seu telefone tudo dizendo, olha, se tiver febre, algum sinal de infecção, calafrios, ou se a dor voltar forte, apesar de toda a medicação, precisar novamente voltar ao hospital, me ligue que a gente pode então fazer a retirada do cálculo. Perfeito. Eu conversei com o Dr. Marden nessa conversa extraordinária, riquíssima de conteúdo. Dr. Marden, muito obrigado pela sua presença. Volte sempre ao nosso podcast, você é muito querido por nós. Obrigado, Diego. Obrigado demais a toda a equipe, tá, daqui do podcast, e é um prazer sempre estar aqui.